Tudo bem, Catalá? Boa noite. Queria que você falasse a respeito do jogo. A impressão que nos passou é que o São Bernardo ele construiu o resultado com muita facilidade, né? Teve posse de bola, teve um índice de acerto de passes e fez os gols em momentos importantes do jogo. Você também entende que foi dessa forma, que foi um jogo tranquilo da sua equipe que construiu o resultado em cima da ponte? A minha percepção é que a gente fez o jogo ficar tranquilo, né? Do outro lado, tem qualidade, vinha de 2 vitórias, um momento positivo. Acho que o trabalho do Rodrigo é um bom trabalho na ponte, mais um bom trabalho. Acho que a gente fez o jogo ficar ao nosso favor. Óbvio que os gols nos momentos pontuais, como você mencionou, eles fazem a diferença, mas acho que a gente teve muito volume. Não me lembro do Alex Alves fazer nenhuma defesa importante, ou seja, mesmo nos momentos em que a gente não controlou o jogo com a bola, a gente controlou através do espaço, fazendo uma boa gestão, principalmente da defesa de área, e acho que isso se reflete nos últimos 3 jogos nessa competição, a gente não sofreu gol, então acho que isso também é uma demonstração do quanto a gente está chegando numa maturidade no que se refere a equilíbrio, de ser sempre uma equipe agressiva ofensivamente, mas uma equipe sólida defensivamente. Acho que foi um jogo muito completo e essa sensação de facilidade ela se dá em função da gente ter sido muito competente naquilo que precisava fazer na partida. Fala, boa noite, Vitor Souza da Rádio Resenha. Durante o jogo, deu para se perceber principalmente o grande volume de jogadas aéreas também. Isso foi uma coisa trabalhada durante a semana em relação à Ponte Preta e também durante o aquecimento deu para ver essas jogadas aéreas, né? Elas conseguiram ter aí uma efetividade muito boa também e principalmente, Catalá, qual que foi ali a principal formação dentro da sua formação durante a semana? A gente sempre procura trabalhar tudo, óbvio que com o calendário insano que nós temos no Brasil, é muito difícil. Nós optamos nessa semana por fazer uma divisão no grupo e eu não estive em Tombos para fazer aquele jogo da Sul-Sudeste. Isso nos ajudou a conseguir oferecer alguma qualidade de treinamento, porque é uma viagem que consumia de 3 a 4 dias do nosso trabalho com o grupo todo. A gente investe muito em todo tipo de situação. Os gols saíram de jogadas em que nós trabalhamos de fato. Acho que o terceiro, como é uma jogada de pênalti, é uma questão mais pontual do jogo, mas a gente também treina bastante isso. Nesse caso, especificamente, o Fabrício é um cara muito dedicado, é um cara que todos os dias faz cobrança de pênalti e tem um padrão muito bem estabelecido de como fazer as suas cobranças. Então, acho que de fato, os gols e o nosso resultado de hoje, ele se reflete aquilo que a gente trabalhou durante a semana. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso, Catalá. Como é que você tem gerido essa situação? Porque a Sul-Sudeste é uma competição nova no calendário, né? Você citou essa viagem para Tombos e é uma viagem desgastante. Como é que você tem administrado o teu elenco com Série B e essa Copa Sul-Sudeste, que é uma novidade no calendário brasileiro? A gente teve um alinhamento institucional, partiu da direção de que nós utilizássemos essa competição para gerar oportunidades e ritmo de jogo para alguns atletas que não vinham jogando tanto, sobretudo aqueles que foram reforços que chegaram posteriormente, que a chegada desses caras veio durante a competição e é sempre muito mais difícil você conseguir oferecer ritmo de jogo para caras que chegaram depois e não tiveram uma pré-temporada. Então a gente estrategicamente entendia que essa competição era uma competição para fazer isso. Vem dando certo do ponto de vista de performance, no sentido de melhorar a condição física e ritmo de jogo desses atletas. Não foi tão positivo em relação aos resultados, porque nessa competição a gente não vem bem, na Sul-Sudeste, né? A gente não conseguiu vitórias, apesar de ter feito alguns bons jogos, ou alguns momentos bons de alguns jogos, a gente deixou escapar alguns pontos que poderiam nos empurrar para uma fase
mais avançada da competição, mas a grande prioridade do clube, ninguém nunca escondeu para essa temporada, é fazer uma Série B segura, e se a Série B e a nossa competência permitir, brigar por algo a mais dentro da própria competição. Acho que nesse aspecto a gente vem sendo muito competente e vem fazendo as coisas com bastante qualidade, e acho que a tabela reflete isso. Fala, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Dentro do que você até dizia no início da entrevista, né, do São Bernardo conseguir ter feito o jogo se tornar um pouco mais tranquilo, onde você acha que o São Bernardo acertou mais dentro da partida para conseguir ter essa tranquilidade, né? Em qual estratégia vocês foram mais eficientes para conseguir, né, superar a Ponte Preta da forma que vocês superaram hoje? Acho que é um equilíbrio, assim, ofensivamente a gente tem muito repertório, a gente trabalha muito isso, assim, então acho que ofensivamente a gente conseguiu fazer com que os movimentos que nós temos pré-estabelecido nos desse conforto para ter a posse e fazer um jogo mais associativo, de chegada no último terço com bastante qualidade e peso na área, que era uma coisa importante, principalmente porque a gente sabia que a Ponte, por característica, é um time que joga em bloco médio-baixo, congestionando muito o centro de campo, então a gente sabia que teria que entrar pelos lados, e acho que a gente foi muito competente nisso, mas também competente nos momentos em que a gente optou por não fazer a gestão do jogo com a bola. A gente começou a perceber que a Ponte vinha cometendo erros no campo de ataque que nos propiciavam transitar, contra-atacar, que era algo que nos interessava, porque a gente já estava à frente no placar, então acho que a gente também foi competente nisso, em defender bem em bloco médio, baixo e poder utilizar o espaço para contra-atacar. Nós fizemos 3 gols e eu acho que a gente poderia ter feito mais se a gente tivesse tido um pouquinho mais de capricho em algumas ações de último terço. E, de novo, não me recordo de nenhuma grande defesa do Alex, posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas eu não me lembro de cabeça de nenhuma grande defesa, então acho que isso demonstra o quanto a gente foi equilibrado no jogo, defendendo bem, entregando aquilo que o jogo pede em cada momento, porque nessa divisão é utópico você achar que vai controlar o jogo todo, o tempo todo com a bola, então você precisa ser competente para controlar o jogo através do espaço quando você não tem a bola, e isso acho que hoje a gente foi muito competente em todos esses momentos, e acho que o resultado é reflexo desse equilíbrio, dessa consistência, dessa competência. Obrigado, rapaziada. Bom trabalho para vocês.